E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui para vocês. A gente trouxe a Aline, mãe de uma ex-aluna nossa, mãe da Sol. 2 ex-alunas, na verdade, mãe da Sol e mãe da Brisa. E ela vai bater um papo bem especial aqui com a gente, compartilhar como é que foi a trajetória dela, desde o processo preparatório para o concurso do Colégio Militar, até a situação das meninas hoje, como que elas estão, como que é a relação com o Colégio Militar, quem não está no Colégio Militar e tudo mais. Fiquem aí que vocês vão curtir o episódio. E para me ajudar mais uma vez, eu trouxe aqui Vitor Rocha, nosso coordenador da matemática, e ela, saudosa, ilustríssima, Jane Carvalho, coordenadora do português. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Jane, Vitor. Beleza, Aline? Beleza. Aline, é sempre muito bom te rever aqui, você sempre tem essa energia muito alta, né? Você é uma daquelas mães que a gente gosta muito de estar presente. E a gente te trouxe aqui porque a gente sabe da trajetória que você teve com as meninas durante a preparação para o concurso, como que foi sofrido em alguns momentos, como que foi grandioso em outros momentos, e como que isso culminou numa aprovação excelente lá para a Sol no final das contas, né? E a gente queria saber, Aline, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo: valeu a pena passar por isso tudo? Nossa, valeu de tal forma que eu passaria de novo quantas vezes fossem necessárias. Tanto pela Brisa, que foi a primeira vez e não logrou êxito, quanto pela Sol. Eu deveria até ter desistido, né, da Brisa por não ter logrado isso, mas o comprometimento da Jane, do Vitor é tão grande que eu consegui entender que era o perfil da Brisa mesmo. Mas hoje eu tenho uma filha que é extremamente comprometida com o Enem, com os estudos. Então, não é só sobre o resultado que a gente logrou com a Sol, mas é outra forma de resultado. É um resultado muito mais amplo. Então, assim, de olhos fechados, eu passaria tudo de novo. É bom saber. E explica para o pessoal aqui, Aline, você tem 2 filhas, quem que elas são, para o pessoal entender o contexto, quem está no Colégio Militar, quem não está, quem que começou primeiro, quem veio depois. Primeiro veio a Brisa. E a Brisa, por ter sido a primeira filha, a gente fica meio cheio de dedos assim, e a Jane me disse, olha, é pesado. Vai ter que ter comprometimento, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter tudo isso. E quando eu disse isso pro pai, ele ficou, mas minha filha, nossa, como é que vai ser? Então eu me senti também um pouco abandonada. Por isso é importante a família entrar de empreitada. Porque com a Brisa, eu fui meio puxando ela sozinha. E ela não tinha um outro apoio do outro lado, que tinha um pensamento de dó, de coitada e tudo mais. E aí a Brisa foi, mas ela não conseguiu lograr êxito. Aprendeu a estudar, aprendeu a importância disso. E aí, depois, a Sol veio e a Sol falou comigo assim, mamãe, eu quero muito fazer hipismo. Partiu dela. Eu falei, nossa senhora, como é que vai ser isso, né? Sem um centavo, filha, vamos procurar outro esporte, porque esse aí, pra gente que tem condição mais reduzida, eu penso que é extremamente difícil. Mais coisa de mãe, né? Eu fiquei pensando, como é que essa menina vai fazer hipismo? Meu Deus do céu. Como? Qual que é o jeito de... Falei, Jane, tem um jeito de você fazer hipismo, minha filha. Se você entrar no Colégio Militar, você vai poder fazer esse hipismo. É legal. Aí ela disse, sério, mamãe? Eu falei, sério. E aí começou a nossa luta, e aí a gente começou na pandemia, e a menina não sabia nada, e o Vitor dando 500 trabalhos de matemática. Eu falei, isso é um projeto para enlouquecer a família. Mas no fim deu certo, graças a Deus. Ela passou bem e hoje a vida dela é esse bendito hipismo e o Colégio Militar. Ela já tá no hipismo, então, lá dentro? Já, e assim, no primeiro ano, normalmente eles entram depois. Porque passam por uma avaliação, teste de aptidão, e aí a gente acabou juntando um dinheirinho pra ela fazer uns treinos pra ela poder passar. E fui lá conversar com o coronel, acho que é isso mesmo. E ele falou assim, mas aqui, é porque ela falou assim, tem uma menina lá que já tá no hipismo, como assim? E era filha de professora. Aí
Eu falei, não, vamos lá ver por que que tá e o que que a gente precisa de fazer. Não, mas aí eu conversei com o coronel e ele disse, é porque ela tem fazenda, e então já treina e já faz. Eu falei mas se fizesse um teste com a Sofia? Aí ele falou assim, mãe, normalmente a gente não faz não, mas você me dizendo que ela gosta tanto, pode ser que a gente consiga. Ah, que bacana. Falei, minha filha, bora. E aí, com a disciplina que ela adquiriu aqui no Fora da Curva, ela passou. E desde então, a Sofia tá fazendo hipismo. E aí, agora, ela tinha sido convocada para o campeonato representando o colégio militar, mas aí ela acabou tendo uma torção na coluna. E eles são muito certos. E dava para ela participar. Aí ela falou assim, mamãe, não era pra eu ter falado com o coronel. Mas eles falaram não por precaução. Eles têm um zelo muito grande pelos meninos, né? Pela integridade deles. É muito, muito, muito grande mesmo. E todas as vezes que qualquer coisa acontece, a gente é acionados. Essa parceria é muito boa, apesar de quase nem precisar, porque eles saindo do cursinho, eles já têm um pré-militar. Impossível, gente. Então eu só tenho a agradecer mesmo. E ela tá fazendo hipismo. Olha que coisa boa. Bom demais. Você bate muito nessa tecla, né, Jane? Esse desenvolvimento da autonomia, da disciplina nos meninos. É fundamental mesmo, né? Que o aluno que quer o colégio militar tenha essa disciplina, tem a obediência e tem a organização. E a gente já consegue perceber isso no dia a dia deles a partir do momento que eles integram essas 3 necessidades. E só foi uma delas. Foi uma que entrou assim, ela já entrou definida para o que queria, e eu acho muito interessante quando o aluno já entra pensando no colégio militar, naquilo que ele fará lá dentro. Ele já projeta. Ele visualiza, Ele visualiza, exatamente. Ele projeta ali o sonho dele e faz aquilo acontecer de verdade. Quando chega no colégio, às vezes nem é. Aconteceu com o meu filho do meio, ele falou, mãe, eu quero entrar no colégio militar para poder tocar na banda. Gente, ele pegou uma flauta e deve ter ido 2 aulas lá e acabou. Mas apaixonado pelo colégio. E ele foi pro hipismo, não foi? Não, quem foi pro hipismo foi o caçula. Ah, tá. Foi o João que foi pro hipismo. O João Pedro já entrou realmente pensando no hipismo. Mas não em nível de, como sol, de competição. Ele só queria mesmo andar a cavalo, mais nada. E essa disciplina fez ela chegar num nível bom, pelo visto, né? Ela já tá pensando em competir. Ela já tá saltando, acho que 70 centímetros. 70? Muita coisa. Isso é meio fora da curva mesmo, né? É para aluno fora da curva. E é tão engraçado que outro dia um amigo que já está competindo, ele está no 3º ano, ele foi pro CEPEL lá competir, representando o colégio militar, e ela falou assim, eu vou ir lá vê-lo. E o professor ficou tão admirado, porque ela sempre estava indo, falou, não, vou te colocar nessa competição também. Então, ela começou a fazer essa provocação de quem é visto é lembrado. Eu quero que ele entenda o tanto que eu gosto. E aí agora, nesse 7 de setembro, ela saiu na frente com a cavalaria, salvo engano, com a bandeira de Minas. Então, assim... Coração da mãe balado, eu sei. Era o que eu ia te perguntar, como é que foi? Porque ela tá na frente, né, da turma. E essa posição de destaque é porque ela já granjeou altos postos lá dentro. Já. Como é que você fica? Ai, ô Jane, olha, é muito engraçado, porque eu sabia que a Brisa não ia conseguir. Eu sabia, mãe sabe. Mas a Sol eu tinha dúvida. Vocês que falavam, ela vai. Aí eu falei, gente, eu vou passar por isso de novo. Porque é sim um desgaste emocional também. Não vamos combinar, não tem que a família tá preparada. Expectativa também, até chegar o dia, acontecer ou não, é complicado. Trabalho, né? Menino, muito trabalho. Uma semana de piriri, você fala, esse trem vai dar certo, senhor, como é que vai ser? Pra quem não é de Minas, está assistindo, joga lá no Google pra saber o que é piriri. Então, uma semana com a barriga doendo e a mãe com a barriga doendo e falando, fica tranquila, querido. E aí, tem aquela pressão
depressão no começo e nas últimas semanas, a Jane plena, eu falei, gente, só eu que tô nervosa? Não é possível o coração sair. Plena só por fora, tá? Não é? Não, depois da prova a gente acaba, né, Nossa, Jane? Quando todo passa o ano evento mesmo, a é gente uma fica descarga doente uma emocional. semana. Sim. Pós-prova é uma época que a gente acaba no próprio dia mesmo, chega final da tarde ali, a gente tá sugado Exaurido, completamente. Mas até então a cara de paisagem pra passar a confiança. Beleza. Não, e o Vitor tinha certeza que a Sol... Mas sabe o que é isso, Aline? Assim, é o perfil do aluno. Eu sempre falo muito isso. O pessoal acha que a prova do Colégio Militar é uma prova técnica só, saber matemática, e não é. É uma prova de perfil, de personalidade, é como realmente o aluno é como pessoa. E você falando aí sobre a Sol, a gente já enxergava isso nela, esse perfil aguerrido, de determinação, de correr atrás do que ela quer, que é justamente o perfil que o colégio quer, de liderança. Então, assim, a Sol, ela sempre teve esse perfil nato de líder, de não aceitação de fracasso. Ela tinha uma questão que ela tivesse dificuldade, que ela não soubesse, ela ficava doida, sabe? Inquieta. Eu lembro uma vez que o negócio dos cubinhos lá. Malditos cubinhos. Que a gente, assim, depois, já era à noite, depois da aula, e ela inquieta com o negócio de... Essa do caminhão? Não, de contar cubinhos. Cubinhos não têm asas. E aí eu tinha que ensinar ela a contar cubinhos. Eu cheguei em casa e a Sol lá, eu falei, vou abrir uma videochamada aqui, vou ensinar a Sol a contar cubinhos, porque se ela não aprender isso aqui, ela vai ficar louca. Enorme. E aí, assim, já era tarde da noite, eu lembro uma videochamada lá e aí foi a Sol e a Aline. Ensinei as duas a contar cubinho e resolveu o problema. Mas aprendeu, ela... Aline? Eu A sou a gente Sol. sabe. Filha, mamãe tá sabendo, merda nenhuma. Não, matemática, gente, assim... Mas é o perfil dela, sabe? E tanto é que na matemática ela cresceu muito. Eu ia te perguntar isso, Vitor. Como que ela era quando ela chegou no cursinho e quando ela saiu? Nossa, quando ela chegou, a Sol ela fez 2 anos, né? No primeiro ano, com pandemia, ela... assim, sempre muito determinada. Eu via esse incômodo, essa inquietação com a dificuldade que ela tinha na matemática. Uhum. E... ela sempre foi mais da humanas, né, Aline, ou não? Não, quanto a Jane, eu sabia que ia dar, mas a matemática, na verdade, eu acho que matemática não foi feito para todo mundo mesmo, ou quase ninguém nessa vida, né? Mas eu acho que o lance da determinação de ambos, do professor, porque não é só ter o horário, isso tem que ter uma disponibilidade. O professor falar, não, se não der certo, me liga. Isso faz toda. Isso é um acolhimento muito bacana, entende? Confiança, né? Então, assim, é o professor que estamos juntos. Isso. Aconteça o que acontecer, a gente vai juntos. Isso fez toda a diferença. É o que você fala que é o papel da família também, né, Jane? É ensinar no caminho, Exato, não o exato. caminho. Não é só mostrar. Exato. A gente tá junto. E a presença firme da mãe ali no dia a dia, né? Fazendo cobranças também, para que, embora não precisasse da Sol ser aula para aprender a contar cubinho junto. Mas assim, a sua presença fez toda a diferença também. Esse projetar-se ali no processo de aquisição de conhecimento dela, fez com que ela se sentisse mais envolvida, sem dúvida. A Aline sempre foi muito parceira das meninas, isso muito característico, muito parceira, muito junta, assim, eu lembro, no final da aula, a gente batendo papo ali na porta, no portão, mas a Aline sempre muito parceira, muito junto das meninas o tempo inteiro. E ela fez, né, a tríade funcionar mesmo, muito. o tempo todo. E que é tão engraçado, Vitor, e eu queria te parabenizar, que é o 2º ano que a Sol está na OBMEP e passou de medalha de bronze para medalha de prata. Ou seja, ela recebe todo mês R$300 por isso, e quer queira, quer não, isso está estimulando, e essa semana ela estava num conflito entre pensar em direito ou pensar qualquer outra matéria de matemática, porque o BMEP está fazendo isso muito com ela. Tá jogando ela para cima, né? É legal que quando a Sol chegou, assim, eu lembro perfeitamente, ela tem uma inspiração pela leitura nato dela. Sempre. Ela, assim, o português tá na alma dela, sabe? O português tá no espírito dela, tá na alma dela. Ela sempre foi muito... Uma escrita muito bonita também. O português flui muito pra ela.
Mas a Sol tem uma determinação, que é um negócio fora do comum. Então, assim, na matemática, ela foi pela determinação, e óbvio, ela é uma mente brilhante, isso é inegável. Mas, assim, muito aguerrida, muito determinada. E a matemática tem a questão do exercício, você tem que exercitar. E isso para o aluno que tem dedicação, organização, é metódico com as coisas, ela evoluiu naturalmente e, assim, hoje ela é uma potência realmente dentro da matemática. Claro, a gente como professor sempre tenta trazer aquele clima legal para ela também se sentir naquela época, né? Mais do que interessada pela matéria, mas pelo ambiente matemático. Inclusive, uma pergunta crassa, Vitor. Matemática, é talento? Você nasce com isso ou dá para desenvolver? Desenvolve, com certeza desenvolve. Matemática não é só talento, não existe isso. A Inclusive, Sol é prova disso. Eu e a Jana, a gente fala isso direto. Tem alunos que têm aquela inteligência nata e outros que são esforçados. Eu quero esforçado, eu quero determinado. Também prefiro. Sabe? Eu quero determinado, porque assim, não adianta a gente achar que matemática é fazer conta. Não é resolver problemas. E para resolver problemas, você precisa de características que vão muito além de você fazer uma conta. Fazer uma conta é uma ferramenta, mas você saber manusear e organizar o ambiente... É a leitura de mundo, né? É diferente, sabe? É diferente. Então, muitas vezes, o aluno que é metódico, que trabalha muito para ampliar a experiência que ele vai ter de problemas, de resoluções, de métodos e a organização dentro do processo, isso é muito mais valioso. E é o que a Sol fazia, ela se esforçava. É muito interessante que não para, né? A Aline falando agora desse desenvolvimento na UBMAP, sendo até remunerada, por isso é muito interessante. Eu lembro o dia que ela foi lá no cursinho, inclusive, que ela foi lá pegar o dinheiro dela no Banco do Brasil. Aí passou pelo cursinho lá, falou, entrou lá para dar um abraço a gente, né? Eu falei, eu quero minha parte aí também. Eu quero meu percentual nisso aí também. O esquema de pirâmide da matemática. Da matemática. Ela tava até com o tornozelo, ela machucou o tornozelo também, né? Cavalo. Mas, graças a Deus, e a matemática, assim, ela tem essa capacidade. Você fica realmente... Quem tem esse perfil de... Viciado, né? Porque é desafio em cima de desafio. Gente, a gente vai fazer uma comida lá em casa, a Sofia... pelo amor de Deus, nunca dê receita que fale. Coloque 1/3. Porque ela leva muito a sério esse 1/3. Põe um pouquinho, minha filha, joga um bocado. Tá tudo certo. Não, mamãe, 1/3. Brisa, 1/3 disso que não sei o que. A Brisa falou assim, ela soltou, e a Brisa sabe que ela gosta. Aí a Brisa soltou alguma coisa. Aí pra você pensar, foi lá, abriu o porco, então na hora que ela botou 2/6. Não, Sofia, você agiu errado. Eu falei, começou a briga. E a Sofia tava certa. E como que a Brisa tá, Aline, depois dessa experiência de preparação do colégio militar? Apesar dela não ter entrado no colégio militar, surtiu efeito positivo? Foi bom? Claro, ela não entrou no colégio militar, mas o cursinho preparou a Brisa para ela ser escolhida dentre as melhores do colégio para poder representar o colégio, para poder fazer a prova do Enem. Olha que legal. E isso é muito gratificante. Não tem, gente, não tem nada que se perca quando você entrega educação de qualidade e tá todo mundo junto ali, né, Jane? Eu acho muito interessante essa fala, mas eu volto para vocês. A gente faz sim, mas quando vocês em casa dão esse suporte maravilhoso, e uma coisa muito interessante também, às vezes os pais entram com o suporte, mas entram muito descrentes dos professores. E isso é ruim também. Tá? Então, assim, aquela questão de entregar, confiar, ela é fundamental. O retorno vem de uma maneira muito mais gostosa. Porque o filho, que é o produto ali, ele sente que está havendo um processo de simpatia, de troca de energia benéfica. Faz toda a diferença também. Jane, você fez uma colocação que eu acho muito boa, que algumas coisas na vida, inclusive você escolhe por preço, por comodidade, é mais perto da minha casa, não sei, tanto faz. E a diferença não é tão grande. Algumas coisas na vida, você tem que ter critérios palpáveis para poder classificar. E eu acho que quem te ensina, ou quem ensina o seu filho, você tem que ter o melhor dos critérios do mundo. Exatamente. Então eu não vou entregar meu filho simplesmente... E a confiabilidade que tem que acontecer. Exato, exatamente. Então, terapeuta, médico, professor, são profissões que exigem um nível de confiança muito alto. Eu não vou pegar meu filho e vou entregar para um desconhecido e ensinar alguma coisa para ele. Então, até instigo vocês aí, pessoal, vocês que vão entrar para um preparatório.
Vocês querem mesmo? É importantíssimo, é muito bom, é válido, igual a Aline está falando. Colégio Militar, sensacional. Mas pesquisem. Pesquisem antes, decidam confiar num produto, num professor, num curso que realmente está interessado em entregar o melhor para os filhos de vocês. Porque... Eu pensei muito nisso, porque quando eu fui num cursinho que tinham vários professores, eu já não gostei muito. Porque tem muita coisa, então eu gosto do tete a tete, eu gosto do professor que tá ali do lado, que eu viro e falo aqui, como é que tá? A menina tá fazendo bagunça, tá zoneando, põe o pau pra quebrar, porque eu sou da época que professor tem que ser professor e tem que pegar firme mesmo, porque não tem resultado se não tiver cobrança. Exato. Eu, Aline, eu não entraria em um cursinho que ficasse passando a mão na cabeça da Sofia e não me desse resultado. Eu precisaria de... E o mais interessante é porque tem o resultado e com amor. Porque a Sofia nunca chegou lá em casa triste. Só quando ela realmente não conseguiu. Triste com ela mesma. Mas sempre se sentiu acolhida. Isso é o mais importante. Mas precisa de os pais pensarem que meu filho não tá indo lá para o professor passar a mão na cabeça dele. Meu filho tá indo lá para ele aprender. Eu estou entregando o meu filho e eu quero um resultado, ainda que o resultado não seja passar no colégio, porque depende de muitas coisas. A Sofia, ela conseguiu ver uma coleguinha que não passou e ela era melhor do que ela, porque toda hora a fitinha caía do bolso dela e ela pregava. Essa menina, não é que ela não estava capaz, a Sofia falou assim, era uma concorrente gigantesca, mas isso tirou o foco dela. Então são vários fatores que podem tirar uma pessoa da jogada. Mas o que eu queria e eu consegui foi que as meninas tivessem disciplina para estudar, entendessem o valor do estudo, o porquê daquilo. Então as minhas meninas largaram na frente. Não, no próprio curso online a gente faz isso o tempo inteiro, Aline. A gente fica dando essas dicas que são fundamentais para manter o foco, essa dica comportamental para manter a segurança, a confiança, porque a gente sabe que eles precisam disso, né, Vitor, né, Jane? Sem esses detalhes, eles não vão ser aprovados. Eles não vão... É mais fácil você causar um trauma no seu filho se ele estiver mal preparado para uma prova do colégio militar, do que se você cobrar, se você exigir um determinado comportamento, uma disciplina, e ele for lá fazer a prova e não ser aprovado mesmo assim. Por quê? O resultado é extremamente importante. A gente busca o resultado. Mas esse processo, ele diz muito, ele é fundamental. A gente tem uns casos assim que chegam de relatos de pais pra gente, chegam alunos de outros lugares, tanto do online quanto do presencial, sabe, que dá um desgosto imenso, porque a gente vê que não tem uma preocupação real ali com o aluno. E, obviamente, isso vai fazer com que o aluno se desenvolva até o ponto necessário. Ao ponto que você vai chegar para a gente e vai falar, olha, minha filha não foi aprovada e eu estou satisfeito. Minha filha foi aprovada e eu estou satisfeita. Por quê? Porque o processo foi mais importante do que o resultado em si. Então, isso, apesar de ser trabalhoso, né, igual a gente falou, a gente sofre com isso, mas é uma satisfação muito grande. Não, isso é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla que, assim, eu tenho muito mais alunos do que vagas disponíveis no Colégio Militar para aprovação, isso é claro. As vagas são limitadas, eu, como professor ali, gestor, a gente tem mais alunos do que vagas. Então, assim... Eu não posso trabalhar só na perspectiva de aprovação de um aluno. Eu tenho que deixar um legado na vida desse aluno. Eu tenho que deixar alguma coisa ali, porque assim, como que eu vou exigir a aprovação de uma criança, de um jovem de 10 anos ou de 13, 14 anos? Olha... Pode ser a primeira vez que vai fazer uma prova fora do ambiente de sala de aula ali da escola, fora daquele apoio mesmo, que tem uma despedida ali dos pais, quando o aluno vai entrar no colégio. É um momento muito delicado, emocionalmente falando. Então, assim, a gente muito solitário, né? Solitário, justamente. A gente não tem uma garantia disso. Óbvio. Aí vem o que a Aline falou, a Jane também. A gente trabalha muito o emocional do aluno para que ele não seja surpreendido lá dentro também com alguma coisa que possa acontecer. A gente trabalha muito nesse sentido, mas garantia não tem jeito, e muito menos uma vez que as vagas, a quantidade de vagas é inferior à quantidade de alunos que a gente tem. Porém, assim, a gente se sente na obrigação de deixar esse legado realmente na vida de um aluno. Porque com 10 anos ele vai prestar uma prova ali, daqui a pouco no 9º ano
vai fazer outra prova, no 9º ano já abre o leque, né? Tem outras instituições militares, outras instituições federais, daí a pouco tem o vestibular, faz o vestibular, daí a pouco tem vários concursos públicos. O que a gente tem que deixar de verdade e o que a gente luta é que o aluno tenha uma disciplina, uma organização, que ele aprenda realmente a estudar, que ele se torne um estudante e que implementando essas características na personalidade dele, vai dar certo. Vai. Pode não ser naquele momento, mas vai dar certo como pessoa, como indivíduo, como ele vai se portar na sociedade também, não só em questões de passar num concurso ou não, como pessoa na sociedade, uma pessoa organizada, uma pessoa boa de se trabalhar, vai se tornar um profissional com características legais para a gente conviver e também para desempenhar as funções. Então, assim, o legado tem que ser muito maior do que apenas a gente focar em o aluno ser aprovado. Eu acho muito legal isso na Aline, que ela, o tempo inteiro, no caso da Brisa, a Aline, como mãe, ela é maravilhosa, porque ela endossa muito o esforço da Brisa, as características que a Brisa desenvolveu, o tanto que ela melhorou, e não fala assim, não fica se apegando a Brisa não passou. Isso, assim, a gente quase não escuta na fala da Aline. É o tempo inteiro endossando, não, mas minha filha, ela conseguiu prêmios, ela agora é uma menina diferente, ela evoluiu, não sei o quê. Endossar essas características boas que os meninos adquirem e que, obviamente, eles permanecendo com essas características, isso vai trabalhar no futuro deles de uma forma super positiva. Isso é maravilhoso, que a Aline faz o tempo inteiro. E é o que a gente busca no final das contas. A gente faz o trabalho, busca disciplina, busca determinação, exige o comprometimento, que o comprometimento é, sim, a obrigação deles. E, no final das contas, a aprovação vai ser consequência disso, ou, obviamente, pode ser que ela não venha, mas vem o resultado. Vai vir. É interessante você estar falando isso tudo. Passou um filme aqui. Quando a ideia do cursinho surgiu há 22 anos, eu pensei em fazer algo que trouxesse a minha casa para dentro da sala de aula. Da mesma maneira como eu fiz com os meus filhos, cobrando deles disciplina, cobrando deles responsabilidade, cobrando que estudassem de verdade e que tivessem ali um alvo, mesmo que fosse um alvo muito frágil ainda, mas que eles tivessem essa projeção de atitudes para desencadear num fim. E deu certo, sabe? Ao longo desses anos todos, a gente tem conseguido trazer os pais para dentro do processo. E, principalmente, quando esses pais abraçam de verdade o processo, a gente vê resultado, né? O aluno é diferente, o estudante se torna alguém totalmente ativo no processo, os pais endossam esse processo e a gente vê que o resultado acaba não sendo somente a aprovação, mas a criação de um indivíduo totalmente autêntico e autônomo. E essa coisa que você fala, Jane, dos pais participarem, eu acho muito boa aquela aula que você dá no curso online para os pais, que é direcionada para eles, que, como a Aline disse, essa questão da confiança do pai com o professor, com o aluno, essa tríade, ela é muito necessária. Sim. E muitas vezes os pais pecam não por omissão, mas por falta de conhecimento do processo, do comportamento e etc. Então, quando você chama o pai para participar e não só fala a obrigação é sua, que isso é muito simples, mas você fala a obrigação é sua de fazer isso, 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 isso e isso, e ele compra a ideia e o aluno também, a chance de aprovação vai lá em cima. Você usou um termo fantástico, quando o pai compra a ideia, porque às vezes entrega pra gente já tomando, entrega o filho já cheio de dedinhos, né? Cheio de... Então assim, quando o pai entra no processo mesmo, aí... tem uma sinergia muito grande. Nossa, né? Deus, é fantástico. É porque é tirar o filho da zona de conforto, gente. Nós estamos ainda vivendo pessoas que não podem ser frustradas. E aí a gente não prepara pessoas para a vida. Que frustra muito. Que frustra demais. E hoje, igual eu tô falando da Brisa, e temos a Brisa que outro dia estava palestrando, estava tendo uma conversa com o nosso prefeito, que infelizmente faleceu, o Fuad Noman, na PUC, com mais de 500 pessoas no auditório, para uma menina de 16 anos. Então, ela estava representando a juventude que começou a votar
perguntando para ele o que ele tinha de proposta para essa juventude de Belo Horizonte, por ele ser candidato a prefeito. Então, assim, não passou no militar, mas olha... E era para eu não ter voltado, né, Jane? Porque não passou. O trem foi tão bom que eu falei assim, não é lá, gente. O negócio não é sobre isso. Porque eu vi a Brisa numa crescente, que eu falei... Tá, não passou, mas e aí? A menina tá deslanchando, tá crescendo. Não, Sofia, nós vamos fazer o mesmo caminho. E quem sabe, você vai fazer seu hipismo. No pior das hipóteses, você vai sair com disciplina, você vai sair dedicada, você vai sair organizada, você vai aprender o que é frustração, vai quebrar barreiras, o professor de matemática vai te tirar da zona de conforto. Tem que sair, tem que sair. Tem que ser, não tem jeito. Não existe evolução você trabalhando dentro da mesmice, fazendo só o que você sabe. Né? O retrabalho ele é importante, sim, para você manter o nível de qualidade, ok e tal. Mas para a gente evoluir, né, você tem que sair do eixo horizontal e... Até porque isso é a vida, né? A vida, não tem jeito. Os desafios maiores, eles vão exigir essa característica, não tem como. Ele falou uma coisa muito interessante. Hoje, boa parte dos pais tem medo de frustrar os filhos, né? E, obviamente, você cria um filho despreparado para a vida. Porque se tem uma coisa que eu não sei de vocês, mas a minha, parece que ela faz questão de testar o tempo inteiro. E se você não tá forte, se você não tá firme, se você não tem resiliência para se recuperar, você acaba se entregando. E a vida é isso, no fim das contas. E contar cubinhos é igual Netflix. Só vai piorando. Só vai piorando. Cada temporada. A matemática é assim, ela começa com os exercícios mais fáceis, aí quando você acha que você já tá bom, piora. Você fala, não, agora eu tô bem, piora mais. E é o desafio da vida mesmo, não tem jeito. E eu falava com o Vitor Fito, mas ontem tava bom, o que aconteceu? Porque ele subia o sarrafo. Aí eu falava, meu Deus, esse trem não vai dar certo. Vitor, me ajuda, não vai dar certo. E falando com a minha filha, vai dar certo. Eu chegava pra vocês e falava, gente, eu tô morrendo, me salva. E vocês, calma, Aline. Eu, filhinha, vai dar tudo certo por dentro, pensando. Ai, meu Deus, esse hipismo. É engraçado essa questão da positividade também. Eu sempre oriento os pais nesse aspecto. Olha, vamos entrar com tudo, com toda a força, mas vamos ser positivos. Se lá na frente não der, aí depois a gente cata os caquinhos e remenda. Mas é um momento de total positividade, porque o filho vai perceber na gente, nos pais, a confiança que é depositado nele. Exato. E essa confiança vem em forma de positividade. A esperança não pode morrer nunca, de jeito nenhum. Eu vejo tantos assim que no meio do caminho afrouxam e tinha potencial. E com uma desculpa muito, muito premente. Eu não quero frustrar meu filho. Que coisa, né? E o pior das hipóteses, se tudo der ruim, o filho dele só vai sair bom demais. Sim, exato. Sim. Exato. Porque essa questão de entregar com dó, eu falo assim, tem um projeto? É um projeto difícil? Gente, entra de cabeça. Tira o pé do freio, solta, deixa aí, incentiva, vai junto. Não deu certo. Beleza, não deu certo, você vai tentar de novo. Sabe, o início do processo, a gente está falando de crianças aí com 10 anos. É o primeiro processo. Como assim não deu certo? Como assim não deu certo? Uma criança de 10 anos, primeiro concurso? Não deu certo o quê? Olha quantos anos de vida pela frente. E assim, gente, uma coisa que até um desabafo me deixa completamente assim, enlouquecido. E pais que não assumem o papel de pais. E falando rasgado, não assume, porque se um aluno não passa, eu falo isso com muita revolta, porque a gente se apega aos meninos, a Aline sabe bem o carinho que eu tenho com as meninas e tal, a gente se apega aos meninos, e a gente vê... Muitas vezes essa não aprovação, a culpa não é da criança, né? No final das contas, não tem culpado, não cabe todo mundo, não tem jeito, não adianta querer sair achando um motivo, um culpado, isso, não cabe todo mundo, ponto. Tem muita gente super preparada que não vai passar. Agora, me tira do sério o aluno que não passa, fez tudo bonitinho, o aluno excelente, não passou do jogo. Aí você vai ver,
o porto seguro, o alicerce do aluno fica pior que o aluno. Os pais, assim, eles desmoronam. Eu falei, gente, o que está acontecendo? A gente está falando de uma criança de 10 anos, como assim? E muitas vezes eles estão bem. Vamos parabenizar pelo que eles fizeram, pelo processo, por tudo, pela evolução, pela dedicação, por tudo que eles fizeram. Como assim que o pai e a mãe, sabe? É como se você chegasse um médico, já viu? Menino quando cai, machuca, fala, não foi nada não, bora. Criança levanta e sai. Agora se a menina... Uma criança caiu, ralou o joelho, você senta pra chorar junto, aquele joelho ralado criança, né? vai virar uma fratura. Sabe? Luto, né? É como se você chegasse num médico desesperado por causa de algum mal que você esteja. O médico chega, não é nada não, pode ficar tranquilo. Agora deixa o médico apavorar. O que acontece? Você fica louco. E aí às vezes o pai, a mãe como liderança tem que entender isso, porque assim... É um processo seletivo. Uma criança de 10 anos, um jovem de 13, 14 anos está submetendo a um processo. É uma experiência maravilhosa. Sabe? Isso é coisa que acontece lá no vestibular, concurso público e tal. 3 horas e meia, 4 horas de prova, 40 questões. Isso não é fácil. Inclusive, Aline, como que foi o dia da prova da Sol? Conta pra gente o roteiro inteiro de manhã. Nossa, primeiro eles falaram com a gente que era pra comer coisas leves, ficar tranquilo, e tudo ia dar certo, mas eu vou só abrir um parênteses. Eu estava em processo de separação. E foi muito, muito difícil. A Jane foi uma mãe pra mim e uma mãe pra Sofia. Porque várias vezes acontecia alguma coisa de a Jane eu não perceber que a Sofia precisava de mim e ela falar assim, a Sofia tá triste. Eu falei, meu Deus, mas eu tô acabada também, querida. Como é que eu vou fazer? Porque eu também tô triste. Então assim, no meio dessa turbulência toda, eu tive muito apoio dos dois. Que bom. Que podia ser só um número a Sofia. Mas ela não foi um. De forma alguma. Então, assim, aí voltando pra sua... Uma semana antes, todo mundo ficou bem ruinzinho, do tipo, meu Deus, e agora? Isso é o que a gente tava falando antes, né? A vida não dá sossego. Ela vai não dá. O tempo inteiro. E se eu tivesse parado pra sofrer o luto da separação, entendido que minha filha era uma coitada e que ia ser dela, eu falei, não, filha, ó, bora, a vida tá acontecendo, esse aí já... Vamos. Mas eu chegava lá detonada e a Jane falava comigo, firma a cabeça. Eu falava, meu Deus. Então é muito mais que isso. E no dia da prova, eu levantei um pouco mais cedo, antes dela, fiz as minhas orações e ela lanchou um pouquinho e eu coloquei ela para dar uma meditada. E ela virou e falou assim... Preciso disso não, eu vou trazer a minha aprovação. O Vitor falou que eu vou trazer. E aí eu julgava tudo por conta do Vitor, que era ele o que mais falava. Solzinha já passou. Então, e a confiança que ela tinha nele, porque era muito grande. Porque a matemática era o desafiador. Na hora que ela começou a conseguir, a ponto dela virar pra mim e falar que quem ia pôr a boina nela era ele. Eu falei, não, uma coisa... Vou te deserdar aqui, você vai sair dessa casa. Isso. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite, calma, né? Assim também não. Mas foi eu consigo, porque tinha o Vitor lá. Tinha o Vitor. E isso era muito importante. E o Vitor, você é muito boa. Cada prova que ela fazia, eu falava, meu Deus, ela é ótima, senhor. Mas essa positividade sua também é muito, muito massa. E o entregar, eu falava, vai. Vai. No dia da prova, inclusive, a gente preocupa muito com isso, que é estar presente lá, porque a Jane, o Vitor, os outros professores, eles viram um porto seguro para os meninos, né? Aquele objeto de confiança, de calma, de paciência. Igual eu disse, às vezes é meio poker face, depois todo mundo desaba. Mas enquanto eles não entram para fazer a prova, tá todo mundo ali igual pedra, porque eles precisam disso. Ô Yuri, há muitos anos, em 2010, se não me engano, eu tive uma mãe, na hora que ela veio subindo a rampa, a mãe segurando a filha, e as duas desmanchando de chorar. Elas estavam trôpegas, subindo ali. Quando eu vi aquela imagem, eu separei a mãe da filha, assim, meio que dei um empurrão na mão da mãe, joguei a mãe pra trás e falei, some daqui. Aí peguei a menina... tipo isso. Foi. E ela... tipo assim, um elefante numa loja de cristais. Falei, some daqui. Fica de costas pra ela não perceber que você tá chorando. E
E as duas, assim, debulhando em lágrimas. Aí peguei a menina e comecei, né, fazendo aquela lavagem. Você pode, você consegue, essa vaga é sua. E agora, quando você passar o portão, quando você transpuser o portão do colégio, primeiro você vai pisar com o pé direito. Você olha pra cima e começa. Essa árvore é minha, esse palanque é meu, essa sala é minha. E pisando firme, porque esse chão vai ser seu durante os 7 anos. Depois que a menina entrou, aí eu fui atrás da mãe. Mãe, mas eu não consigo. Eu falei, chega, agora ela já entrou. Agora pode chorar. Não tem problema que ela não vai te ver mais. Mas foi interessante como que essa menina incorporou. E realmente, gente, ela poder de visualizar, levantou a cabeça e começou marchando para dentro do colégio. Não precisa dizer que ela foi aprovada, lógico, né? Mas assim, a gente consegue perceber isso também, né, nos pais. Você também estava bem chorosa no dia da prova, né? Eu falei, meu Deus do céu, porque o Vitor falou que a menina ia passar. Eu falei, como que eu vou explicar para ela que às vezes não é igual o professor fala, né? Porque ela estava extremamente confiante. Eu falei, Deus, se der ruim, como é que vai ser esse negócio? Já vai me preparando pra isso, porque também tem isso, né? Um filho da gente sofrendo, menino do céu, é um trem que acontece que dói muito. Mas ela foi muito confiante. O Vitor passou uma confiança pra ela que eu falei, eu acho que se ela não conseguir, atira alguém da cadeira e vai no primeiro dia. Porque ela tinha certeza. Não, o Vitor falou que eu vou conseguir. Falei, então pronto, né? Não, o Vitor faz isso muito bem também. Aprendeu com a Jane, provavelmente. Com certeza. Mas eu vejo algumas aulas dele gravadas e eu acho muito interessante como que você consegue pegar um tema matemático, técnico, aí de repente você tem aquelas digressões estilo Machado de Assis, dá um time ali, são 10, 15 minutos de aula no motivacional, no comportamental. Se você quer colégio militar, é importante que você faça isso, assim, assado, seus pais estão dedicando, vocês estão juntos, a gente está junto, e os meninos incorporam isso de verdade, né? Mesmo. Tanto que ela falou comigo, não, o Vitor falou que eu vou passar, vou passar. Eu mandei há pouco tempo uma aula dessa para um amigo meu, da minha idade. Ele me falou, cara, até eu tô querendo fazer prova pro colégio militar agora. Esse incentivo todo que vocês dão aí, aquele lugar parece ser o melhor lugar do mundo e eu tenho certeza que eu dou conta de passar nessa prova, sabe? Eu falei com a Sofia, eu quero pelo menos o caderno da Jane, porque todo começo de aula tem um incentivo. Eu vou começar a estudar para concurso, eu quero só... E ela ainda tem esse caderno? Tem. Mesmo? Tem. O resto eu joguei fora. Eu falei, não, matemática não pertence a essa caixa. Não é possível que você fizeram uma coisa dessa. Nossa, a primeira vontade era acabar com a matemática. E ela tá seguindo, né? Tá no Obimé. Ele fez isso. Mas assim, a gente não pode... É o que eu falo, assim, na hora do jogo, da disputa, da guerra mesmo, você não pode recuar, você não pode duvidar da sua capacidade, você não pode se questionar em momento algum. É 100% positividade. Agora, como liderança, como referência, como que eu faço isso com a Sol em algum momento falar, Sol, não, vai passar. E não tem essa de não passar, não. Vai passar. Tem que ser 100% positivo, 100% confiante. E foi isso que eu acho que isso foi muito. Você não pode puxar o freio de mão, né? De jeito nenhum. Assim, acelera. A certeza que ela tinha, e ela aprendeu a ter essa certeza. Que ela falou, se eu fiz tudo o que tinha que ser feito, e eu fui fazendo e fiz do jeito que se a gente fez tudo que tinha, não tem como dar errado. Verdade. Dá confiança no processo, né? E essa confiança vem também, a gente trabalha isso muito nos cursos que a gente ministra lá, mas assim, tem como você conhecer a prova também. Essa confiança toda que o aluno adquire é porque ele começa a conhecer a prova. Toda banca tem seu sotaque, tem sua linguagem. Então, assim, você já sabe mais ou menos como é que vai ser a pegadinha, você já sabe mais ou menos o que os alunos farão de errado na questão e o que é o caminho certo, porque você começa a enxergar a questão, fazer uma leitura. Você fala assim, olha, essa questão está tentando me induzir a fazer o errado, que é isso. Não vou fazer não, vou fazer o certo. Ele lembra, né? Ele lembra. É igual aquela outra. Aqui está tentando me induzir a ir pro caminho errado. Não, eu vou fazer o certo. Quando eles começam a se empoderar a ponto de enxergar o ataque da questão no perfil deles, eles falam, não. Muita gente vai marcar esse item, que é a pegadinha,
em mim não, eu vou por ali, ó. E aí eles começam a ter essa ciência, essa consciência na execução de prova. E isso dá transforma realmente essa confiança deles. Agora, é interessante isso que você está dizendo, porque a gente tem uma carga de exercícios muito grande, Muito. né? Maior do Brasil. Com certeza, né? Não é Nossa Senhora, não. Os pais têm que saber que vão enfrentar isso e tem que ser legal, tem que ser leve, né? Mas quanto mais exercícios eles fizerem, mais eles vão internalizando essa necessidade da confiança. E vai também. subindo Exato, aí aquilo vai ficando bom. Do tipo assim, a prova. Que venha mais, né? Eu penso que é igual o processo de emagrecimento. Porque quando você tenta emagrecer e não perde nada, dá um ranço. Mas quando você começa a emagrecer, fala, gente, tá dando certo, eu vou continuar. E aí o Vitor passava um problema, ela conseguia. Não, eu vou continuar. Deixa de ser dificuldade, vira desafio, sabe? Exatamente. Deixa de ser aquela dificuldade, aquela coisa chata, o problema chato que você não quer fazer, vira um desafio para você aprender algo novo. E aí, assim, a roda gira, vira uma bola de neve positiva, sabe? Que eles querem aprender sempre mais. Quando eles são desafiados, eles falam, não é possível, eu tô bem, não vou deixar essa questão me pegar. E aí, assim, vira o perfil que a gente deseja. Agora, ela estudava muito. A Jane falou comigo que eles estudam. A Sofia acordava 6 horas da manhã. 7 horas ela estava no colégio. Ela saía 12h45, passava em casa, tomava um banho, ia pro cursinho 1h30, 2 horas, salvo engano. Chegava do cursinho, fazia a lista abençoada. E aí ia até 10 horas da noite. E assim. não morreu, né? Não. E se você perguntar pra Sol se ela passaria por tudo de novo, com certeza Não passaria. E quantas vezes ela abriu mão de final de semana também, né? Sim. De passeio. Sim. De ir fazer o que ela gostava. Porque iam pro sítio de amigos que tinham o bendito do cavalo, que ela gostava de andar, sítio não fazendo. Mas abriu mão. E ela falou, não. É porque agora eu preciso de abrir mão pra ter... O Aline tem até uma situação na praia. Não, pescaria. Ela não foi. A gente prometeu uma pescaria pra Deus. Mas ela deixou de ir pra praia pra poder ficar estudando. Deixou. Teve um negócio na praia. Ela... Todo mundo foi e ela falou assim, deixou de aniversários, de amiga, melhor amiga, pra ficar estudando, deixou de viajar, me parece que era bem no meio do ano, assim, falou assim, não, mas estava perto, era setembro, e eles falaram, não, vamos ir, porque era mês de ficar com o pai e tal. Não vou. Eu falei, remaneja, meu filho, porque eu aqui não vou te... E se eles fizeram Gente, tem um questionamento aqui pra fazer. Eles fizeram uma lavagem cerebral na cabeça da minha filha. Se... falarem com ela assim, lógico que pessoas de autoridade, né, e pessoas que eu transmito essa confiança que ela pode confiar, por isso que é boa essa parceria. Quando eu deixei a Sol lá, eu falei assim, eu confio neles, então tudo que eles me disserem, eu vou confiar neles, entendeu? Aí, ela é muito certa com o que ela vai fazer. E se ela falou que ia fazer essa prova direito, ela ia fazer. E agora é pra tudo nessa vida. Ela teve uma torção no pé e aí o ortopedista pediu pra fazer, mas ela fez exatamente igualzinho. Eu falei, não, mas aqui pode calçar esse sapato. Não, ele falou que eu não posso calçar esse sapato. Eu não posso tomar esse remédio. Só a dermato dela falou assim, você tem que tomar o remédio depois do almoço. Aí o pai falou, esqueceu, falou, mas de tarde, depois do lanche, não, eu só posso tomar depois do almoço. Vocês fizeram isso. E o pessoal tem que fala seguir muito regras. ali, né? A gente escuta. Fala muito não, mas vez ou outra a gente escuta. Vai acabar com a infância do meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho precisa ter infância, brincar. Acaba de verdade? Acabou a infância da Sol? Não. Você consegue dar maturidade para o seu filho em um curto espaço de tempo. Porque é impossível você acabar com a infância de uma criança de janeiro a outubro. 9 meses. Né? Isso... Nossa, não, minhas filhas são muito boas. E eu vejo diferença nos colegas que não fizeram isso. Que não tiveram a oportunidade de deixar os seus filhos passarem uma época com vocês. É uma época assim, sensacional. As minhas filhas cresceram
muito, e eu devo muito a vocês. Eternamente grato. Que bom. A gente fica muito feliz em ouvir isso, sabe? Porque eu bato muito nessa tecla, porque é verdade. Ninguém trabalha o tanto que a gente trabalha. Assim, por isso que eu não tenho medo de concorrência, eu não tenho medo de outros cursos, porque ninguém trabalha o tanto que a gente trabalha. E é penoso? É. Assim como os meninos, vocês abrem mão de muita coisa. Sim. A gente... Ontem era feriado, a gente está gravando hoje, dia 22 de abril. Então ontem foi dia 21 de abril, às 6 horas da tarde, a gente estava lá trabalhando no curso. No sábado trabalhamos também. Então, isso exige um esforço, a gente abre mão de muita coisa também. Mas quando a gente escuta um depoimento igual esse seu, Aline, você vê que tudo vale a pena, sabe? Vale mais a pena do que a gente ter 70% de aprovação no colégio militar, vale mais a pena do que o faturamento que vem em função da nossa empresa, porque a gente vê que a gente consegue deixar uma marca significativa na vida das pessoas. Sim. E isso é muito importante pra gente, sabe? Sim. E aí você falou das motivações da Jane, né? Que ela sempre deixa ali no início de aula dela uma motivação para os meninos. Se a gente for pegar a origem da palavra, motivação, nada mais é do que motivo para ação. É um motivo para agir. Ninguém age sem motivo. Então, quando a gente fala sobre visualizar, você tem que visualizar o colégio militar, o hipismo, a educação, a melhora na matemática. A família tem que enxergar isso para ela permanecer motivada. E o que faz a gente, eu acho que vocês dois compartilham a mesma opinião, o que deixa a gente motivado, o que move a gente para a ação, boa parte é isso, sabe? É escutar isso que você está falando. Isso dá uma alegria muito grande para a gente. Sem dúvida. Vocês são ótimos. E ontem, todo mundo lá em casa estava estudando. E não porque não é sacrificante, não é doloroso, não é... É assim, dormiu um pouquinho de tarde, aqui, tô indo estudar, você tá afim? Aí a outra levanta aqui, também tô indo, tá afim? De repente, nós 3 estávamos estudando. Não. Sem acabar com a infância. Se a pessoa quiser isso, tá no caminho certo. É interessante que os pais acham que o estudo é um fardo, né? O filho gastando tempo ali estudar é um fardo. E, na verdade, ele começa cedo a se proteger dos futuros dilemas que ele vai enfrentar. Enem, concurso para emprego. Então, assim, quando eles começam com 9 anos, 10 anos, eles já estão... Tá super leve. Super leve. Isso, infelizmente, é cultural, né? Essa demonização do processo de estudo. Estudar demais vai ficar doido. Olha, quem entende o estudo como aquisição de conhecimento e que você ter conhecimento é bom, acontece isso. Ô, Vitor, mas isso não é culpa dos pais também, não. Isso é culpa da escola. Também. Esse processo comum fica chato, da né? escola tradicional, cara. É chato. Os professores de matemática te faz tomar trauma da matemática. Chega lá com uma metodologia engessada, pragmática, que não te estimula a pensar. Se você tem suas limitações, ele te larga, dá aula só para os melhores ali da turma. Aí estudar num ambiente desse é ruim, aí fica penoso, aí o aluno traumatiza. É muito pragmático, pouco envolvimento, é chato. Agora, quando você está numa escola boa, igual o colégio militar, igual a gente faz lá no cursinho, é diferente. O ensinamento, ele te empodera, né? Ele te joga pra cima. Você ter conhecimento, não adianta, o ser humano ele é vaidoso, sabe? Você ter conhecimento, você saber mais... Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu acho que a gente, dentro da liderança de um processo, a gente tem que mostrar isso para o aluno e tem que fazer o aluno se sentir empoderado quando ele sabe mais, porque aí a roda gira. Exatamente. Quando ele sabe mais. Sem esse falso positivismo que a gente vê hoje em dia, energia positiva e vamos viver diário e tal. Não é assim que funciona. Não dá. Tem que ser concreto. Você vai fazendo ele percorrer o caminho, ele vai se sentindo confiante, igual aconteceu com a Sol, não para mais. Fica autônomo, né? Fica autônomo. Faz por vontade própria. Aí você vê que, assim, se nega o ócio. Tava lá à toa, não sei o que, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa, esse troço tá... Né? No sábado, foi um outro amigo delas lá em casa e a brincadeira era descobrir uma pessoa do IBGE bateu na porta de fulano, você vê como é que são as brincadeiras, bateu na porta de fulano e aí a pessoa que atendeu falou assim, a soma da idade dos meus filhos, o produto é 36. Você vê como que esse cara pensando nisso que eu tô lembrando. O produto da idade dos meus filhos é 36. Aí o cara falou assim, mas isso não me ajuda. Aí falou assim, mas a soma da idade dos meus filhos é o tanto de janela que tem naquele prédio.
Aí ele falou assim, isso ainda tá pouco. Não, então tudo bem. Meu filho mais velho toca piano. E a Sol acertou a questão e pôs todo mundo pra pensar. Eu falei, gente, depois do almoço. Ele toca piano. E o filho mais velho. Eu comecei, gente, será que isso é lógica? Ah, piano. Não, mamãe, não é lógica, é outra coisa. Vai, começa. Falei, não, filha, mamãe, vamos estudar português, né? Mas é isso. Então, as brincadeiras são essas. A Sofia foi. Pediu de aniversário para entrar num lugar para descobrir o enigma, como que funcionava. E ela pegou o teste mais difícil, chamou os coleguinhas e eles conseguiram sair de lá faltando 5 segundos. Ó, É o desafio, né? Que legal. O desafio do conhecimento. é o bril. É essa que é a diversão, é essa que, enfim, é isso que move. É legal demais. E, olha, no fim das contas, você colocou a boina na Sofia? Tive, eu falei, não, Vitor, por favor, né? Deixa eu ser mais. Aí ele aceitou. E aqui, pra gente encerrar com chave de ouro, me conta como foi a sensação de colocar a boina na cabeça dela. Olha, foi boa, mas a sensação da gente ir corrigir na prova deu certo. Velho, não tem sensação. Eu não sei como que é ganhar na Mega, mas eu acho que deve ser o que eu senti. Do tipo, você vê o bilhete, esse foi. Nossa, e aí a gente começou numa gritaria, cachorro latindo, Brisa gritando, eu gritando, e a gente liga pro Vitor, liga pra Jane, eu ligando pra Jane, outro pro Vitor. Liga que nós conseguimos. É muito... Bom demais. Show de bola. É um orgulho enorme de vocês. E o velho. interessante é que já saíram da prova sabendo que estava Tinha sido aprovado, aprovado, né? né? Não ficou nas Na verdade, ela dependências. já entrou na prova sabendo que estava aprovada. Exatamente. Entrou muito confiante. Aline, te agradecer. que isso. Mega feliz de você ter vindo aqui hoje. É sempre muito bom, a energia muito alta. E um orgulho enorme de vocês como família. Não só da Sol, da Brisa, de você, mas dessa instituição família que vocês formaram. Essa tríade lá de vocês três mulheres fortes, aguerridas, dedicadas e que estão conseguindo conquistar tudo que querem aí na vida graças ao esforço próprio. Então é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco disso, Aline. Eu que agradeço demais. Muito pelo que você fez pelas minhas filhas. Eu nunca vou conseguir te agradecer de verdade. Você não precisa agradecer. Basta que você tenha sempre falando pra gente sobre os sucessos dela. Isso é que nos move. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Vitor. Valeu, Aline. Obrigadão, querida. Valeu. Muito bom. Ih, deu ruim, né? Tamo Obrigado. junto, é isso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Obrigado, até mais, gente. Tchau.